Ok, salve, salve! Vamos nessa, desenvolvendo mais um tema aqui, né, relacionado aí à estatística. A gente vai trabalhar agora com a análise gráfica. Claro que a gente vai analisar do ponto de vista aí do crescimento, queda, em relação à porcentagem. Especificamente, nesse vídeo a gente vai trabalhar com aumento percentual. Venha comigo, professor Jadiel Varges, canal Exatas Aprovação. Lá no Insta, você vai me encontrar como professor Jadiel Varges. Ok, beleza, vamos lá. Análise gráfica. Então veja que a gente tem um gráfico aqui que apresenta venda da empresa X, ou seja, são dados fictícios, né? Então a gente não tem uma fonte concreta, né, com relação a esses dados, são dados apresentados apenas para a gente poder fazer essa análise em, né, 2021, ou seja, o primeiro semestre, né? Tá aqui, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, primeiro semestre. O que a gente consegue observar aqui, ó? Por exemplo, se a gente comparar aqui, ó, o mês de janeiro em relação ao mês de fevereiro, o que ocorre nessa comparação? Vamos lá. Observando, ó, janeiro em relação a fevereiro. Professor, um crescimento aqui, né? Então há um crescimento. Ok, perfeito. Ó. Então a gente percebe o quê? Que existe um crescimento. Beleza. Claro que quando a gente fala desse crescimento, a gente está falando aqui o quê? Ó, de um ponto de saída e a gente tem um ponto de chegada. Então veja que a análise aqui ela compreende aí, né, um ponto de saída e um ponto de chegada. Por isso que a gente acaba, né, classificando isso aqui e percebendo que existe um crescimento, certo? Esse crescimento aqui, ou seja, o aumento aqui, né, nas vendas. Então, ocorre um aumento nas vendas, certo? Um aumento de 15 vendas. Veja, ó, que a gente está falando aqui de um aumento de 15 vendas. Professor, como que eu sei que o aumento aí é de 15 vendas? Aqui, ó, janeiro, foram quantas vendas? Foram registradas 30 vendas no mês de janeiro. Enquanto que no mês de fevereiro, ó, 45 vendas, ou seja, de 30 para 45, o que a gente observa? Um aumento, ou seja, o crescimento, há um aumento de 15 vendas. Sim, mas a gente quer transformar isso em porcentagem, ó, esse crescimento de 30 para 45, a gente sabe que são 15, né? São 15 vendas. Mas essas 15 vendas que a gente está querendo aqui, ó, isso é com base no 30. Por que o 30, professor? Lembra que a gente especificou que a gente está falando que de um momento de saída em relação a um momento de chegada. Essa porcentagem, esse percentual, ele é calculado com base no ponto de partida, ou seja, o pontapé inicial, de onde a gente partiu para fazer a análise, certo? E o que a gente pode desenvolver aqui? A gente pode trabalhar o seguinte, ó, com a divisão. Então, esse 15 em relação a esse 30, né? Então, a gente pode trabalhar aqui com a divisão, ou seja, ó, se a gente pegar aqui 15 dividir esse 15 por 30, a gente vai descobrir um valor aqui na divisão. Então, a gente está pegando o quê? A quantidade que aumentou, 15 vendas. Então, ó, essa quantidade, o valor referente, né, à quantidade que foi, né, a mais aí, e divide pelo total, né, de vendas realizada o quê? Lá no início, no ponto de partida, né, na saída, no momento da saída da análise. Professor, mas o 15 é menor, como que eu vou dividir esse 15 por 30? Então, se 15 é menor que 30, a divisão é zero. E aí, ó, 0 vezes 30 é quanto? É zero. Quando a gente subtrair aqui, a gente vai obter o quê? O resto 15. Veja que a gente tinha aqui o 15 que era dividendo. Agora a gente tem um 15 aqui que é resto. Professor, eu tenho dificuldade em relação a essa divisão. Tem que colocar uma vírgula aqui agora para continuar dividindo, não é isso? Exato. Ó, vou até colocar com uma cor diferente para destacar.
Então, ó, exato, a gente coloca uma vírgula e continua a divisão. Tá, tem dificuldade? Olha só, o que vai acontecer? Vai aparecer uma notificaçãozinha aqui, né, com um vídeo específico falando sobre a divisão quando o quociente aqui for decimal, né? Então, tem dúvida? Consulte. Ok, beleza. Agora, ó, o que a gente vai fazer aqui? Uma vez que a gente acrescentou essa vírgula aqui, dá direito a acrescentar um zero aqui ao resto. Então, ó, agora ficou 150. Isso aqui se transformou agora no dividendo. Então, 150 dividido por 30. Professor, eu posso simplificar um zero com um zero aqui? Deve, né? Vai facilitar, né, esse processo aqui pelo processo da simplificação. Agora, o que temos aqui? Ó, 15 dividido por 3. E aí, 15 dividido por 3 é igual a 5. Ou seja, 5 vezes 3, quanto? 15. E aí, 15 menos 15, zerou. Opa, então acabou. Então, o que a gente tem aqui? 0,5. Professor, mas isso aqui é um número decimal, né? Isso a gente achou um número decimal. Exatamente, ó. O que a gente obteve aqui? Número decimal. Então, a gente está encontrando o número decimal. Mas a gente quer transformar isso para uma porcentagem. E aí, como que a gente faz para transformar aqui uma porcentagem? Ó, pega esse resultado, esse número decimal, e multiplica por 100. Então, basta multiplicar esse número decimal por 100. Sim, como que a gente faz essa multiplicação aqui, professor? Ó, observe o seguinte, ó, a gente tem aqui o quê? 2 zeros. Então, se a gente tem 2 zeros, a gente vai ter que deslocar aqui 2 casas decimais. A vírgula está aqui, antes do 5. Então, o 5 vai ser uma casa. E aqui, ó, a gente precisa de uma segunda casa. Professor, mas não tem valor aí. Então, a gente complementa com 0. Então, quer dizer que o 5 é a primeira casa a ser deslocada. E a segunda casa não tem, então fica aqui, ó. Então, vai ficar 50. Né? Então, a gente vai obter aqui 50. Ok? Então, 50. Claro, se eu colocar a vírgula aqui, eu vou ter que acrescentar mais um zero para fechar aqui, né, a formação correta. Eu não posso deixar essa vírgula. E, professor, também tenho dúvida com relação a esse caso de multiplicação aí, né, quando tem que multiplicar por 10, por 100, por 1000, deslocar a vírgula. Eu tenho dúvida em relação a isso. Novamente, uma notificaçãozinha aqui, ó, com um vídeo aí que vai te ajudar. Então, é só consultar, né, e tirar todas essas dúvidas. Perfeito? Mas vamos lá. Ok. Só que a gente pode tirar isso aqui, porque depois da vírgula aqui o zero não assume, né? Valor é apenas posicional. E aí o que a gente obteve aqui, ó? 50%. 50%. Então a gente tem aí, ó, 50%. É claro que a gente consegue, eu fiz o cálculo antes de falar, mas a gente consegue perceber isso aqui, né, de uma forma direta, através do raciocínio lógico. Por que, professor, que a gente consegue observar isso através do raciocínio lógico? Veja, está aumentando quanto aqui, ó? Aumentou, né? O valor que aumenta aqui é 15. Então, a gente tem um aumento de 15 vendas. Só que esse 15 aqui aumentou com relação a esse 30. Então, veja que esse 15 está aumentando, ó, em relação a esse 30. Então, a gente tem um 15 aqui, ó, esse 15 que está aumentando em relação a esse 30. Então, 15 em relação a 30, 15 não é a metade de 30? Pronto. Então, ó, veja que se o valor é a metade, metade corresponde a 50%. Perfeito? Beleza? Ok? Professor, posso fazer isso com regra de 3? Pode sim, né? Com certeza. Então, veja que a gente fez aqui, ó, calculando na divisão, achou o número decimal e depois a gente fez o quê? Transformou em uma porcentagem. Mas a gente pode, né, desenvolver isso aqui através da regra de 3, sim. Ok? Perfeito? Beleza? Então vamos lá. Né? Então vamos desenvolver isso aqui por meio da regra de 3. Sim, o que a gente vai pensar aqui? Ó? A gente vai pensar o seguinte, ó, que a gente tem aqui o número de vendas, né? A gente tem essa quantidade de vendas aqui, e a gente tem o quê? A gente tem o percentual, a gente quer transformar isso em uma porcentagem. Então, ó,
percentual. Então, a gente tem número de vendas e percentual. E aí, como que a gente vai fazer isso aqui? Primeiro, vamos observar, né? Vamos observar aqui, ó, que o total de vendas no mês de janeiro, que foi o nosso ponto de saída, o nosso pontapé inicial, né? Quando a gente começou a fazer análise, 30. Então, o número de vendas aqui, 30, ou seja, isso representa o total de vendas no mês de janeiro. Se é o total, isso corresponde a um percentual de 100%. Ó. Então, percentual aqui, então a porcentagem a gente escreve 100%. Perfeito? Agora a gente quer saber a porcentagem para essa parte que aumenta, que é o 15. Então, veja que o 15 aqui, ó. Então, a gente quer saber a porcentagem dessa parte que aumenta, que é o valor 15. Então, isso aqui é igual a x. Então, é claro que a gente consegue perceber aqui, veja, que 15 é a metade de 30. Então, x é a metade de 50, que no caso, ou x é a metade de 100, que no caso é 50%. Já estou apressado para colocar a resposta, né? Então, x vai ser também a metade de 100, que no caso 50%. Como a gente está falando de porcentagem, né? Porcentagem aqui, ó, é diretamente proporcional, ou seja, quanto maior o volume de vendas, maior será o percentual. Quanto mais vendas, mais, né, o percentual. Aumenta o percentual, aumenta as vendas, aumenta o percentual. Diretamente proporcional. Então, a gente pode fazer o cruz credo aqui, o famoso cruz credo, a multiplicação cruzada. 30 que multiplica x vai ser igual a 15 que multiplica ali o 100%. Como a gente quer descobrir o valor de x, então o que, que vai acontecer? Ó, esse 30 está multiplicando x, né? Então esse número que está multiplicando, ele passa para baixo, dividindo, né? Todo valor que está multiplicando passa aqui dividindo. Agora, 15 vezes 100, então aqui ó, a multiplicação, né? Isso é só aumentar 2 zeros, né? É a mesma relação lá, é o mesmo caso, né, que a gente está falando ali, né, uma situação desloca a vírgula, aqui acrescenta 2 zeros. Então a gente vai ficar o quê? Com 1.500%, e isso dividido por 30. Professor, também posso fazer o seguinte, ó, a gente pode simplificar um zero com zero aqui, não pode? Com certeza. Veja, quando a gente vai dividir agora, o que, que ficou aqui? Ó? O que, que a gente analisa? A gente analisa assim, ó, 15 dividido por 3. Mas tem um zero, professor. Sim, o zero depois. A gente utiliza ele depois, né? Primeiro vamos pensar pela relação mais prática, uma relação mais legal, mais bacana para a gente dividir, que é o 15 dividido por 3. Isso, 5. Exatamente. Perfeito. Certa, correta a sua resposta. 5. E esse zero, o que, que a gente faz? A gente repete, ó. A gente, né, repete. Dividir o número que sobrou, está sobrando zero, repete. E aí, ó, por cento. Então, veja qual o resultado que a gente obtém aqui, ó, 50%. Ou seja, é o mesmo resultado que a gente obteve ali, fazendo a divisão e multiplicando por 100, e é o mesmo resultado utilizando o raciocínio lógico, ou seja, se 30 para 15 reduziu para metade, de 100 para x também vai reduzir metade aqui, ó, vai para metade também. Então, x vale 50. Perfeito? Ok? Professor, mas qualquer valor que eu pegar aqui no gráfico, ó, de aumento, né? Se a gente pegar aqui esse gráfico, qualquer valor do gráfico de aumento vai ser sempre 50%? Não. Vamos analisar outro período aqui. Agora a gente vai fazer de uma forma já mais rápida, mais prática, né? Para a gente ganhar tempo, ó. Ali foi mais detalhado. Então, abril em relação a maio. Então, abril em relação a maio. Observe que abril em relação a maio, também crescimento, né? Isso também crescimento. Ou seja, de 20 para, né, de 20 para 55. Ou seja, ó, o crescimento aqui foi de 35 vendas. Então, o aumento, ou seja, ó, de 35 vendas. Certo? Se esse aumento foi de 35 vendas, veja que isso aqui vai ser com base, né, nesse 20, né, que aumentou 35. Ok, então quer dizer que a gente vai pegar o quê? O 35, ó, e dividir por 20. Né? Então, 35 dividido
por 20. Ah, professor, 35 agora é maior. Ok, perfeito. Então agora aqui é 1, né? Isso, ó, 1 vezes 20 é 20. 35 menos 20, o resto é 15. Só que 15 é menor. Opa, mas aí tem aquele detalhe, ó, se a gente colocar a vírgula aqui, essa vírgula permite acrescentar um zero ao resto. E aí, professor, posso fazer aqui, ó, essa simplificação aqui, ó, zero com zero? Claro que pode. Aí vamos ter o quê? 15 dividido por 2, que dá quanto? 7. 2 vezes 7, 14. E aí, 15 menos 14, 1. Como tem a vírgula aqui, então dá direito a acrescentar outro zero, ó. Então a gente pode acrescentar outro zero aqui ao resto. Agora, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, quanto? 10. Opa! Então, ó, aqui agora o que que aconteceu? Né? Então aqui está zerando, né? Então zerou. Opa, beleza, ok. Então, ó, a gente sabe que aqui agora, né, zerou. Perfeito. Certo. Professor, então aqui agora é só multiplicar isso aqui por 100 que a gente vai descobrir o resultado em percentual, não é isso? Exato, perfeito. Multiplicar por 100 quer dizer deslocar duas casas, ó. Então, desloca o 7, desloca o 5 também. Então, a vírgula vai para depois do 5. Então, se a vírgula vai para depois do 5, vai ficar o quê? Ó, 1, 7, 5. Então, como essa vírgula está no final do número, não é obrigatório utilizar isso aqui. E a gente tem o quê? 175%. Professor, mas pode ter um crescimento assim, acima de 100%? Pode, crescimento pode. Né? Você pode ter crescimento aí de 5.000%, né? Um crescimento de 5.000%. Né? Então não tem problema em relação a isso aqui. Claro que a gente pode fazer isso também utilizando aqui a regra de 3. Ok, perfeito. Então como que a gente faz isso aqui utilizando a regra de 3? A gente separa, né, isso, ó, número de vendas de percentual. Então, número de vendas de percentual. Qual foi o número de vendas aqui no mês específico? Ó, quando a gente pega aqui, o ponto de saída é o 20. E esse é o nosso ponto que de chegada. Então, isso é importante, né? Então, saída é 20. Então, esse 20 representa o quê? O nosso 100%. Certo. E nesse período todo aqui, aumenta 35. Então, esse 35 que a gente quer descobrir qual porcentagem corresponde isso aqui. Lembrando, né, diretamente proporcional, então cruz credo. A gente pode fazer de uma forma mais prática aqui, ó, não é o x que a gente quer calcular, pronto, então a gente já pode pegar direto esse x. Quem está multiplicando o x aqui na multiplicação cruzada? O 20. Então, 20 vezes x. Então, tudo que multiplica o x fica sempre embaixo, passa dividindo. E aí, ó, 35 vezes 100. A multiplicação aqui agora é 35 vezes 100. Ok. 35 vezes 100, ó, tem dois zeros, é só acrescentar, pegar o número e acrescentar aqui os dois zeros. Ah, professor, aqui também, né, a gente pode, ó, simplificar um zero, simplificar um zero. Ok, com certeza. Então, x aqui vai ficar o seguinte, ó, 350 dividido por 2. Opa, 350 dividido por 2, 175. E aí, o que que a gente observa? Ó, que temos também o que? O mesmo resultado, né, se fosse, né, da forma feita lá anterior. Perfeito? Beleza? Ok? Show de bola. Professor, eu só posso calcular esse aumento assim se for de um mês em relação ao outro? Não. Você pode também fazer o quê? Aqui, ó, analisar, por exemplo, eu quero analisar janeiro em relação a março, né? Eu não quero analisar janeiro para fevereiro, eu quero saber de janeiro em relação a março. Então, veja o que a gente tem, 30 em relação a 40, ok? Pode ser dessa forma. Aliás, né, faça o cálculo aí e me diga qual foi a resposta que você encontrou. Deixa aqui, né, nos comentários, escreva aí a sua resposta no comentário. Qual foi o aumento percentual, aí, esse crescimento percentual de janeiro em relação a março? Show de bola, né? Isso aí, né? Bons estudos!